Então, aqui você tem, no bloco 9, dados os valores de massa e de volume, determine, determinadas matérias, determine a densidade. Então, aqui você tem a densidade, massa sobre volume. Então, alguns desses cálculos é para se fazer de cabeça. Eu não sou contra fazer de cabeça, mas cuidado que tem algumas vezes que o número dá uma Que buga. bugada na gente. Não tem jeito. De repente, uma divisão, você fala, caramba, eu fiz errado a divisão. Principalmente quando dá número decimal, coisa assim, que acontece. Aí você pegar, por Isso é exemplo, esse verdade. aqui, 312,39. Se você for fazer isso de cabeça, você não vai identificar qual o número direto. Porque o 39 aparentemente nos dá uma certeza. Então, nós temos lá, nesse bloco 9, a condição seguinte. Tem a densidade, a massa são 312 libras Dividido. sobre 39 pés cúbicos. Opa. O que acontece aqui? Você vê que o número de cima é par, divisível por 2. Mas o 39 é divisível por 3. O que a gente pode, então, desenvolver? Pegar e somar os valores daqui. Fazendo a soma dos valores absolutos, eu tenho como saber se o número é divisível por 3 sem fazer conta. 3 6, mais 1 são 4, mais 2 são 4, 6. 6. Esse número é divisível por 6. O 39 também é divisível por 3. Então, você divide por 3, divide por 3. Por que eu vou fazer isso? Para 13 facilitar a minha embaixo. visão com o número. Então, a densidade 24 dividido por 13. aqui vai dar 104. 24 dividido por 13. Isso. E aí, igual você divide esse número. Já diminuiu bastante. O tamanho dele aqui, para o tamanho que ele ficou aqui. Então, você vai pegar o 13, por Bem exemplo. menor. Você vai pegar o 13 aqui, por exemplo, vai somar até chegar perto de 104. Então, se eu pegar 10 vezes 13, dá quanto? 10 vezes 13 dá 130. 130. Abaixa, vezes 9. 9 vezes 3 são 27, 117. Abaixa mais uma unidade. 8. Então, 8 vezes 3, 24. 104. Sobe 2, 10. Dá o valor exato, 104. Então, a densidade aqui, você vai ter 8 libras por pés cúbicos. Então, essa condição você pode facilitar. Que nem o caso, 50 por 25, por 2,5. Às vezes fala, eu estou dividindo 20. massa pelo volume, então vai ficar fácil. Eu simplesmente divido 50 por 25, é de dar 2. Mas aí o ponto te pede o 0. Aí entra aquela condição de a gente fazer o quê? Multiplicar em cima e embaixo por 10, porque é uma casa só decimal. Sendo uma casa decimal, você vai ter 500 por 25. Vai te dar 20. Eu posso pegar 5 dividido por 2,5, que dá 2, desce o 0, dá 20. Pode, Tá na mesma também. tá? No momento que a gente está fazendo assim, sem muita preocupação, fica fácil fazer esse processo assim. Mas cuidado que de Sim. repente lá na frente você vai fazer alguma coisa e Acaba se confundindo. acaba se confundindo. Então, cuidado que o ponto normalmente dá umas problemáticas para a gente. Tá. Obrigado pela dica. De nada. Aqui você tem 8 polegadas, 3 polegadas, 2 polegadas. Isso no bloco 10, a gente vai fazer o quê? Dar os valores de comprimento, largura e altura, calcule o volume em cada situação proposta. Então, o volume é o quê? O comprimento vezes a largura e vezes a altura. Então, temos aqui 8 vezes 3 vezes 2. Então, o cálculo que está feito aqui em cima, você multiplica do jeito que você achar melhor. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 8, 48.
8 vezes 3, 24. Vezes 2, 48. 2 vezes 8 são 16. 16 vezes 3, 48. Aí você acha o jeito que você achar melhor aqui. Certo? Agora, em números como a letra B, o que eu aconselho? Procurem números que dê múltiplo de 10. Quem são os múltiplos de 10 pela tabuada? O 10, 20, 30, 40, 30, 50, 40, 60, 50, 60, 70, 80, 80. 90, 100. Isso, E aí sucessivamente. isso. O que acontece aqui? Mãe, 12 vezes 5 vai dar 60, é múltiplo de 10. 5 vezes 6 vai dar 30, é múltiplo de 10. Então, 10. qualquer um desses dois multiplicado por 5 me dá 10. O que não me dá 10? 12 vezes 6. Então, eu vou pegar aqui. 5 vezes 6 dá 30. 3 vezes 12 dá 36. O zero do 30 desce para a resposta. 360. 60. Se eu fizer o contrário, 5 vezes 12, 60. 6 vezes 6, 36. Com o zero de 36. 60, 360. Tudo bem? Sim? Aqui, na letra C, está mostrando o porquê que a gente entra naquela justificativa. Multiplicação por 10, por 100, por 1000 não se faz conta. Motivo. O 1 Nós somos os é zeros. elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes 1 vezes 1, ou 1 vezes qualquer número, é o próprio número. Nesse caso, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1. Quantos zeros acompanham cada um? 1 zero, 3. 2 zeros, 3 zeros. Esses 3 zeros descem e formam a resposta. Então, o volume foi de 1000 polegadas cúbicas nessa situação. Tudo bem? Sim? Agora, esse aqui, você tem uma dica legal. Qual que é a saída boa aí nessa brincadeira? Pegar o 0.4 vezes 1, que dá ele mesmo. 8 vezes 0.4. Isso ou não? Tanto Você que a tem o dica. 8, 0.4 vezes 1. O que você falou é correto. Uma vez qualquer número, dá o próprio número. É ele mesmo. Então, uma vez 0.4 é 0.4. Na dica é que o 1 aqui, você já elimina ele fora. Ele já não trabalha mais. Você só trabalha Tá. esses dois números. 8 vezes 4, 32. 32. O ponto aqui, Aí desce você vai o contar ponto 0. da direita para a esquerda, ponto à frente da primeira casa. Esse é o volume. 3.2. Aí você tem lá polegadas cúbicas. Certinho? E travou. Aqui tem mais exercício nesse. Vai até Cai lá embaixo. a letra W só. Não chega a 26, a 26 exercícios. Bem-vindo, Lucas. Vai estar só até a letra W. Faltou Y e um Z. Cara, 24 exercícios num só, num bloquinho. É, porque tem várias situações parecidas uma com a outra. Então você verifica aqui todas as possibilidades que você pode trabalhar com elas. Esse bloco 11 é tranquilo. Por quê? Você tem os valores em PS e G e você precisa da pressão absoluta, PSA. O que eu tenho que fazer então? Apenas somar 14,7. Ah, mas esse valor é da nível do mar. A nível acima do mar, a cada 2.343 pés, perde uma PSI. Só que nós recordamos o seguinte, estamos acima, aqui estamos acima do nível do mar, mas a gente não sabe se o pessoal vai pousar no lugar que esteja na linha do mar ou abaixo até. Então você tem quem? O valor de 80 mais 14,7. E obtemos então 94,7 94.7. PSA. Quando temos aqui o ponto 3, ele é o ponto de arredondamento. Ah, mas pode ser que esse número não seja, então, um valor efetivo.
Às vezes não. E às vezes ele está ali como arredondamento justamente para tirar a parte decimal da brincadeira. Então aqui temos 53,3 PSG. Somado com 14,7, temos exatos 68 PSA. 68. Nesse caso, eu posso fazer 15 mais 53. Pode. Dá o mesmo valor. 14 Sim. mais 0,7 mais 0,3 dá Dá um 1. inteiro. Aí 14 com 15. 15 com 53 dá 68. É. Porque aí você vai ficar assim. Você pode pegar 53 e o 14. Somar de um canto. 7, 6. Aqui você tem ponto 3. Ponto 0,37. Somando 3, 7, 10. Sobe 1. Aí 1 e 0, 1. Baixou, 1. ponto abaixo ponto. 0 depois do ponto não tem efeito algum. Aí você pega esse 1 e soma com 67. Com aquele lá. Então você tem 68. 68 PSA. Não posso esquecer dos pontos entre eles, porque eles não são apenas letras. São símbolos de cada palavra. Pound, square, inch, absolute. Então você tem que colocar eles que são referentes a isso. Então lembra que esse ponto 3, às vezes é arredondamento para você não ter que ter número decimal, porque muitas vezes ele vai ser jogado naquelas equações das teoria cinética dos gases, que eles podem trabalhar com 4 variáveis, na condição das leis de Boyle e de Charles, ou trabalhar com 5 variáveis. Imagina você trabalhar com vários números com pontos decimais. Então, ela trabalha bastante. Então, muitas das vezes é só para retirar o número. 70.0, 70.3. Você vai trabalhar com 85 e não com 84.7. Aqui já é o contrário. No bloco 12, vai fazer o trabalho contrário. Transformar a unidade PSA, pressão absoluta, para a pressão do PSG. A pressão medida pelo medidor, pelo reloginho lá do Menos 14,7. Olha o que apareceu de novo aqui, ó. 80,7. Menos Menos 14,7, 14,7. 66 PSA. Também é Dá o fator mesmo de... valor lá de cima. Isso. É o valor de transformação aqui, ó. De corte. Então aqui você tem 200 PSA. Você vê que ele está inteiro. Menos 14,7. Olha aqui que já apareceu. 185,3. Eu posso fazer 200 menos 15, que é um número redondo, dá 185. E pegar o Isso. 7 menos o 0, que dá um 3. É. Ou de 10 se tira 7, fica com 3. 3. É. A jogada que você está fazendo, de R$1 você tira 70 centavos e fica com 30 centavos. É isso mesmo. Agora, esse caso aqui, ele já não veio para arredondar. Ó. Já não não veio veio. arredondando, já veio com o valor fixo dele mesmo. 90,6 Faltando menos 14,7. menos 14,7, 75,9. Então, tem situações como esse aqui e esse aqui. Que ele já não veio para arredondar, ele já foi arredondado o máximo que podia. Então, você vai pegar Lá e para fazer o baixo. trabalho com ele e obter o resultado daqui. Tudo bem? Sim. Aqui é que vem a brincadeira boa. A melhor parte. Que essa daí começa tudo. Porque aí aqui você vai pegar tudo que estudou lá em cima e realmente usar como condição nessa parte de baixo. Uma dica importantíssima. Lei de Boyle, a pressão não é obrigatória a transformação. Tá? Cuidado, porque teve gente já... desde 2011 que eu estou com a Sky Leader, fazendo trabalhos assim de freelancer, todas as turmas acabaram errando. Pelo menos uma pessoa acabava errando
na condição de transformação. Quando coloca lá, na lei de Boyle, não é obrigatório o quê? Não é obrigatória a transformação da pressão. Se veio em PSG, continua em PSG até o final. Tá. Se veio em PSA, continua em PSA até o final. Salvo quando solicitado que faça a transformação. Então, calculado em PSA, determina esse valor em PSG. Então, se calcula tudo em PSA, aí, por fim, você Para finaliza com o PSG. cálculo em PSG. Tudo bem? Sim? Professor, Oi. pode acontecer de, num exercício desse, por exemplo, ter as duas pressões, o PSG e o PSA, pedindo o volume, por exemplo, como... Pode acontecer. Então, aí eu teria que transformar em qualquer uma das duas. Pode ser qualquer Isso. um. Você pode pegar e fazer. Se eu já tiver número que seja possível de arredondamento, de PSG para PSA, eu transformo em PSA e finalizo ela em PSA. Se não, eu tento transformar PSA em PSG, para deixar Entendi. tudo no mesmo padrão. Pode acontecer sim, boa pergunta sua. Porque Beleza. a situação parecida com essa sim. Vamos fazer o horário de café nosso agora? Já deu os 40? Ainda não. Nem pitou agora dessa vez. Se já a gente para Vamos que 8h30 e vamos. volta 10 para as 9. Pode ser. Aí dá tempo de a gente ver se vai parar, se não vai. Tá aqui. Teve um colega de vocês, eu não me lembro o nome de quem foi. Tá gravado na aula lá, passada. Que fez uma observação interessante. Foi uma observação bem importante aqui. Aqui eu tenho 3 variáveis conhecidas. V1, V2 e P2. Eu tenho 4 pés cúbicos, 8 pés cúbicos e P2, 9 PSG. O que acontece? Quem que eu não tenho nessa junção? Se são 4 P1. elementos, quem que está faltando? O P1. O P1. Então, eu vou determinar o valor de P1. Como é que eu vou fazer isso? P1 é pela variação da fórmula, a primeira variação. P1 é igual à multiplicação de P2 por V2 dividido por V1. Porque o V1 que aqui multiplica, ele passa dividindo. Então, eu tenho lá, P1 vai ser igual a 9 vezes 8, P2 vezes 8, P2 vezes V2, dividido por V1, que é 4. Aqui você pode fazer a multiplicação direta, depois dividir, ou, como a multiplicação e a divisão não tem hierarquia, o que você pode fazer aí para facilitar? 72 dividido por 4. Essa é a primeira situação, 72 dividido em 4 partes. Dividido por 4. E aí você está fazendo a primeira multiplicação e depois a divisão. Fazendo a divisão, você vai ter o 18. Por quê? Nesse Essa caso, divisão, eu poderia. Pode Nesse falar. caso, eu posso pegar o 72 dividido por 2, que dá 36, e dividido 36 por 2, que dá 18. Pode. Então, mesmo. Só Ou- mais. Dá ou um você pouquinho pode mais de fazer assim, ó. trabalho, mas não corre o risco de fazer a conta errada. Não. O que você pode fazer é assim, ó. Você tem 18, não é o valor. O 4 não é o valor que você tem ali? Então, eu Sim. vou pegar o 72 por 4. Vou ter que contar muita coisa. Vou ter que contar 18 elementos. Vai dar muita coisa. Você fazendo a divisão por 2, realmente, você vai eliminar aqui o 4, Vai dar a 2. segunda eliminação. Que você E tem na próxima, mais 2. dividindo por 2. Dividindo por 2, 36 por 2. Dá Dividindo por 2, 36. dá 18. Dividido por 2, dá 18. Eu faço desse jeito na minha cabeça. Uhum. Tá certo. Que eu E aí faço rapidinho. você vai buscando a eliminação de uma maneira mais simplificada. Aí, e acaba dando o mesmo resultado. Isso. O outro caminho é esse aqui, ó. Você tem 9 vezes 8. Ao invés de você colocar o 4 dividindo o 9, o 4 só divide 8.
E o 9 é um número também dá. racional Boa. sobre 1. 8 você divide por 4, tem 2. 9 2. vezes 2, 8, 18. Também dá. Desse jeito é mais fácil ainda. então, aqui você vê, se Só em que não é todos cima, que dá para fazer isso. não são todos. Mas você verifica, por exemplo, se eu tenho um número em cima que é divisível pelo de baixo. Se ocorrer essa No caso, condição, se fosse você um pode fazer isso. 3 embaixo. Ô, professor, com licença. É. Se fosse um 3, daria para mim dividir o 3 pelo 9. Aí Aham. 3 vezes 8 dá 24. Exatamente, é isso mesmo. Dá também. Dá. Tá. Se fosse 3 aqui, no lugar do 4, você fazia 9 é divisível por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 3 Por vezes 8, 3, 24. 24. Isso, Obrigado. de nada. Essas observações que vocês fazem facilita bastante. Por quê? Para vocês Aí. mesmos, já vai clareando e vai tirando as dúvidas dessa forma. Então, aqui sabemos Não, também e até falta... mesmo Pode falar. se alguém tá com dúvida, já mata a dúvida. Isso. De repente é uma dúvida que está pairando aí, a pessoa quebra a dúvida. Essa aqui é a mesma coisa. Então, temos ali P1 igual 5 vezes o 4 dividido por 8. O que a gente observou aqui? 8 é divisível por 4 na primeira. Só que agora o 8 está embaixo. Só que nada me impede de fazer o seguinte. 8 dividido por 4 vai me dar 2. Antes o 2 ficava aqui em cima, porque o 8 estava em cima. Agora o 2 vai ficar embaixo. 5 dividido por 2, 2,5. 2,5. Ah, mas eu não entendi como fazer Foi isso. facinho. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não entendi como fazer dessa forma. Eu me compliquei Como na chegou nesse jogada. ponto? O que eu posso fazer então? Você tem lá 5 vezes 4 dividido para 8. Eu já tenho uma certa experiência, eu faço nesse processo, me ajuda. Mas na condição, eu não aconselho a fazer. O que eu faço? O que eu peço para fazer? Multiplica. 5 vezes 4, 20. 20 dividido Divide por para 8. 8. Pega o 20 e divide para 8. Normal. Então você tem lá 20. 2 vezes 8 são 16. Para 20 sobra 4. Sobra 4. Põe o ponto, Zero. pedindo licença. Formou 40, descendo o 0 no 4. 5 vezes 8, 40. Para 40, 0. 0. Ponto. Dá também. Esse caso, eu não aconselho a fazer como eu fiz antes. Agora já faltam 10 minutos. Agora deu tempo. Ô, professor, eu estava fazendo a fórmula, aquela primeira fórmula. Você pode subir um pouquinho, por favor? De qual que é? Dessa daí mesmo, mas a primeira fórmula lá de cima. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Por essa certo? aqui. Isso. Essa daí. Só que eu não estava colocando embaixo. Eu fiz de um jeito mais complicado, mas um jeito mais fácil. Ah, tá. Você colocou os valores nessa equação inicial. Isso. Aí, também como deu P1, certo tudo. Você tem lá P1 vezes V1. V1 é 4. O P2 é 9. E o V2 é 8. É 8. 9 vezes 8 são 72. 72. Aí pega o 4 e joga para multiplicando, vai passar dividindo. Tá certo também. Eu fiz todos desse jeito. Eu Então, pensei, mas eu tô falando, né? Não tá errado, você tá certo também. Não, eu pensei, vou complicar minha cabeça, mas dá certo. Então, você tem P1. Vou colocar esse 1 menor para não dar confusão com o número. P1 vezes V1, que é 4. P1. E 9 vezes 8. O que eu entendi que você fez? Você pegou 9 vezes 8, dá 72. 72. Eu fiz o 4 vezes P1 e depois levei o 4 dividindo. Daí o 4 aqui você vai passar dividindo realmente. Tá certo. Da mesma coisa. Eu fiz em todos esse, deu
deu certo. O que você fez aqui, é Rafael, né? Isso. O que você fez aqui, Rafael, é o seguinte, é um processo algébrico de, hoje é 7º ano, 7º para o 8º ano. É o processo correto, não é um processo errado. É esse processo que é Dá para ensinado na fazer também. matemática lá. Você faz primeiro a parte que você conhece, depois você Sim, e carrega depois eu o número que dividi. você depois. Então, P1 vai ser igual 72 dividido por 4, que ele vai passar para cá, Para cá dividindo, dividindo. Então, você tem 18. 18. Então, a mesma coisa. Da mesma coisa. Eu coloquei as fórmulas assim nessa condição de variações aqui, porque na hora da prova, na hora vocês desenvolverem, se eu for colocar o elemento original, muitos conseguem fazer. Não é que não Mas muitos não vão consegue fazer, conseguir. mas dá um nó. Porque você pensa lá, eu É, tenho 2 aulas para fazer a prova. São 25 questões. Então, na condição, você pega uma equação simples como essa, e depois vem aqui embaixo, às vezes você já pegou uma bomba que nem essa, quer ver? Cadê a brincadeirinha? Só porque eu quero chegar rápido, ela não chega. não vai. Às vezes você pegou uma bomba que nem essa aqui primeiro. Ó. De repente você pegou essa equação primeiro antes daquela de lá. E aí o que ocorre? A pessoa já quebrou tanta cabeça aqui, já perdeu tanto tempo aqui, que chega nessa daqui. E Se ela já não não vai mais nem tiver, tentar. não é errado. O que você fez não é errado não, tá certo. Mas às vezes Dá para pegou fazer aquela também. bomba lá, quando chega nessa aqui, se eu coloco essa fórmula original na situação problema, a pessoa dá um nó. Ela coloca V1 no Buga a lugar de cabeça. V2, V2 coloca no lugar de P1 e não chega a lugar nenhum. Entendi. Entendeu? Por isso que eu coloco essas Entendi. variações assim. Vocês vão ver na prova. Vocês viram pela Pelo sequência, trabalhinho lá, pelo trabalhinho. atividade também tinha bastante coisa. Isso. Então, aquela atividade, você percebeu que eu coloquei as fórmulas Sim. alteradas nas variações. Porque se eu coloco a original, quando a gente está fazendo uma pedreira, depois vai para tomar água geladinha, fresquinha, não consegue, pensa que a água está quente. É um modo de fazer uma Boa. comparação assim. Gato está dado com água quente tem medo de água fria. De repente você passou numa pedreira, queimou, tudo mais. Você chega lá, esse copo está quente. Não quero tomar água, não. Não foi boa. No 14, você tem a lei de Charles, que é isobárica. Lembra que bar é uma unidade de pressão. Então, quando Sim. falamos isobárica, não tem unidade de pressão. Você só tem quem? Volume 1, volume 2, temperatura 2. Então, a mesma estrutura que nós vimos no anterior. Mas aqui eu vou ter que analisar como que eu vou saber quem eu estou procurando. Conta quantas você tem. Não são 4? São 4 variáveis, certo? Faltou uma, Sim. é aquela que você vai calcular. No caso aqui, T1, T2, V2. T1 está aqui, T2 está aqui, V2 está aqui. Quem está faltando? T1, o V1. Então, vou pegar a variante dele. Nesse caso, eu tenho V2 vezes T1 dividido por T2. T2. Então, temos aqui 13 vezes 500 dividido por 520. Mas de onde veio esse 500 e 520? Porque aqui eu tenho 40 graus Fahrenheit. Aqui eu tenho 60 graus Fahrenheit. Você Não fez o pode cálculo trabalhar em para Fahrenheit, tem que trabalhar em rankines. Aí volta Keynes. lá atrás onde está rankine e faz a transformação. 40 graus Fahrenheit mais 460, temos 500. 500. 60 graus Fahrenheit mais 460, 520. 520. Então, 13 vezes 520 dividido para 52. Dica: 0 corta em cima e Corta embaixo. zero. Quanto menos elemento aparecer para mim, o cérebro descansa a cabeça. Se fazer 500, 520, fica uma coisa parecendo gigantesca. E na Aí, condição ele é pequeno. Tira o zero de cima e de baixo,
Ficou 50 vezes 13, dividir para 52. Então, você vai ter... Eu posso 50. fazer 13 vezes 5, professor? Pode. Porque na real você está fazendo isso mesmo. 5 Aí vezes você desce o 3. zero depois. Isso. 5 vezes 3 dá 15. 15, Sobe 1. 65. 65. Dá Desce o zero. 650. 650. Aí você vai dividir ele por 52. Não mais 520. 52. Divide por 52. Então você tem lá 65. Vai te dar quanto? Dá Vai dar 1. 1. E sobram. 18. Não, dá mais. Sobra 13. 13. 5 menos 2 vai dar 3. 6 menos 5 vai Desce dar o 1. zero. Baixa o 0. Aí você tem lá quanto? Se eu pegar Dá mais 3. Não, 2, perdão. 2 vezes 2 são 4. Agora você bugou. 2 vezes 5 são 10. 102. Se jogar 3, 104. se pegar 3, vai dar 156. 156. Não dá. Aí não dá, fica muito alto. 3 empresta 1, fica valendo 2. 10 tira 4, fica com 6. 12 tira 10, fica 2. Ficou 26. Aí o que eu faço agora? Põe o ponto pedindo licença. Acrescenta 0 ao 26, forma 260. E dá Aqui, 5. então, 5. 5 vezes 2, 10. Sobe 1, 26 para 26. 26. Você tem 12 pés cúbicos. Tudo bem? Sim. Professor, Oi, pode falar. explica novamente para mim, porque ele aqui nessa ficou 13 vezes 500 sobre 520. Porque aqui você tem a temperatura em graus Fahrenheit. Em graus Fahrenheit não pode trabalhar com ele. Então soma Você tem lá no 460 aqui, vai ficar 500. Soma 460 aqui, fica 520. Você vai transformar isso aqui, ó. 40 mais 460 e 60 mais 460. Então, você vai ter com 500 e 520.